Nós estamos vivendo dias que nós vemos que são dias aonde, conversando com algumas pessoas, não posso dizer que são todas, não dá para generalizar, mas uma boa parte, uma boa fatia da galera que eu tenho conversado, não apenas da nossa cidade, mas também de outras cidades, são os desafios que todos têm enfrentado e passado. São situações que as pessoas, elas acabam mencionando que elas estão passando por um momento de incerteza, um momento de desafio, um momento onde elas olham para a vida delas e parece que as coisas estão meio estagnadas. As pessoas olham e elas falam: puxa, pastor, mas parece que não rompe, parece que não vai, parece que a gente faz e parece que chega no final a gente não vê nada, a gente não vê as coisas acontecendo. E nessa hora que você acaba ouvindo essa galera, você acaba refletindo muita coisa. Deixa eu ver, tem alguém mais ou menos num cenário parecido, pensando assim? Deixa eu ver, levanta a mão aí. Deixa eu ver, só eu, só nós? O resto está na glória. Vem orar pela gente, por favor, nós pedimos, clamamos a você em nome de Jesus. Mas nós sabemos que nós enfrentamos dias, e quando você acaba conversando com essa galera, não que você fica feliz que ele está passando problema, mas parece que é um alívio, que você fala: puxa, eu não sou o único que estou apanhando, eu não sou o único que estou no processo sendo esmagado, Jesus me ajuda. Nessa hora você acaba pensando e fala: meu, na boa, irmão, nós estamos juntos nessa. Não que eu esteja feliz, que eu esteja passando perrengue e dificuldade, mas isso parece ser um peso de mim, porque nessa hora nós começamos a achar: Deus, o que eu estou fazendo de errado? Aonde que eu estou errando? O que está acontecendo? O que eu estou fazendo da minha vida? Alguns chegam até a brincar: ô Deus não, ô pastor, na boa, esse tal de Shemitah não rolou muito comigo não, viu, pastor? Esse tal de Shemitah aí, que a bênção ia vir, que a gente ia subir, eu olho para a minha vida, parece que eu estou ladeira abaixo. Jesus me ajuda, cadê o Shemitah na minha vida? Cadê a mudança do Senhor? Mas claro que ainda não é o fim. Nós vamos ver isso lá em setembro, até o final do ano ali em setembro, nós podemos falar muito sobre isso. Mas as pessoas chegam e começam a falar: meu Deus, pastor, parece que minha vida desce, parece que eu vejo uma coisa, a hora que vai dar bem aqui, estoura outra lá. E você vê muitas pessoas falando sobre isso. Como eu disse, não são todas. Talvez, se você é alguém que tudo está bem na sua vida, levanta a mão para o céu, dá glória e intercede por nós, que nós estamos passando, meu irmão, daquele estreito, como o crente gosta de falar. Mas nós sabemos o Deus que move nas nossas vidas. Agora, claro que nesses momentos nós devemos analisar como estamos caminhando com Deus, porque momentos como esse nós temos que fazer aquela autoanálise, olhar e ver: cara, como que eu estou com o Senhor? Como que eu estou com as direções que o Senhor tem me dado? Como que eu estou com a palavra de Deus, caminhando segundo a palavra do Senhor? Então eu preciso fazer essa análise para ver se realmente algo na minha vida está fora do plano e do propósito do Senhor, e caminharmos segundo aquilo que a palavra fala. Mas por outro lado, se caso você é alguém que fala: não, pastor, nós estamos ali alinhado, está tudo bacana, santidade, vida no altar, compromisso com o Senhor no sentido de oração, leitura da palavra, seguindo a palavra de Deus, então nós devemos entender que nesses momentos o Senhor está permitindo tudo isso vir sobre nós, porque Ele quer trabalhar nas nossas vidas. Nós estamos em constante momento aonde todos nós estamos sendo trabalhados, todos nós estamos sendo lapidados, todos nós estamos sendo forjados. E claro que nós cremos que Deus moverá nas nossas vidas, porém nesses momentos eu creio que um dos pontos principais de tudo que tem acontecido, ou que o Senhor permite que nós venhamos a passar por essas situações complicadas, é porque o Senhor quer que a gente venha aprender a depender totalmente dEle. É Deus querendo que eu e você, aqueles que caminham com o Senhor, aprendam a depender, aqueles que aprendam a confiar, aqueles que aprendam a permanecer firmes no Senhor, mesmo diante daqueles momentos que nós sabemos que são momentos delicados na nossa vida. E hoje o Senhor colocou algo para poder ministrar para vocês, um texto que pulou aos meus olhos. Então eu queria que você, se conseguir, abra comigo em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8 ao 10. Se caso
você estiver sem Bíblia, no telão você consegue acompanhar. 2 Coríntios 1, do 8 ao 10, diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima de todas as nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Até aqui. Então aqui nós estamos em um texto, em um dos maiores vultos do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, alguém que fez e viveu coisas extraordinárias. Falamos muito sobre ele, porque ele escreve textos que marcam e mexem as nossas vidas. Mas aqui Paulo, ele está mencionando para a igreja, ele está escrevendo uma carta para a igreja, falando para os irmãos na fé, com os irmãos, aquela igreja que ele passou, deu start, coisas aconteceram, e Paulo agora está mencionando para a igreja o que aconteceu com sua vida na Ásia. Então Paulo está mencionando para aquele grupo. Ele chega e ele começa a comentar que ele começou a passar situações complicadíssimas. Paulo então está escrevendo com o intuito de poder fortalecer a fé dos irmãos, de poder mostrar para os irmãos: aí galera, vem pancada, aí galera, vem chacoalhar, aí galera, vem bomba, mas eu vou falar para vocês o que está acontecendo. Então naquele momento, Paulo ele começa a trazer para aquele grupo situações a qual ele enfrentou na Ásia. E quando nós olhamos aqui, que nós acabamos de ver, não foram fáceis as situações que ele passou, porque você vê no versículo 8, coloca para mim por favor, 2 Coríntios 1, 8, olha só o que ele fala assim, porquanto foi acima das nossas forças, nós tivemos tribulações que nos sobreveio na Ásia, acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Então você vê o apóstolo Paulo agora aqui falando algo, que ele fala: galera, na boa, aquilo que nós estamos enfrentando era além das nossas forças, nós achávamos que humanamente falando nós conseguiríamos passar, nós achávamos que as nossas habilidades, conhecimento, o nosso homem natural conseguiria passar, mas nós vimos que não. Chegamos no ponto aqui, como ele fala, desesperarmos até da própria vida. Então, ou seja, nós passamos um ponto que até corremos risco de vida, situações que nós perderíamos até a própria vida. Então, se você olhar aqui, olha só isso, você consegue imaginar o apóstolo Paulo falando disso aqui que ele está passando, um grande homem de Deus, com experiências incríveis que ele viveu no Senhor, pessoas, uma pessoa, um homem de Deus que foi arrebatado ao terceiro céu, teve experiências extraordinárias. A palavra fala que ele pregava não com demonstração de palavras de persuasão, mas com poder e Espírito de Deus. Através da vida dele, Deus operou sinais, Deus operou milagres, Deus operou maravilhas. Agora nós estamos vendo esse homem nesse calibre espiritual falando isso, falando: galera, na boa, nós chegamos num ponto que foi acima do que nós poderíamos imaginar, foi acima do que nós esperávamos, achamos até que nós íamos morrer, foi complicado, foi delicado. Ele falando agora que passou nesse ponto, ele fala: meu Deus, o que é isso? E se nós pensarmos, quantos de nós passamos por isso? Quantos de nós olhamos para as nossas vidas e achamos que é o fim, ou ser o fim, ou é a derrota é iminente, não tem como mudar. O cenário já é um cenário de morte, já é um cenário de destruição, já é um cenário de perda.
E nós agora começamos a olhar e falamos: Deus, na boa, eu não sei se eu vou suportar, eu não sei se eu suportarei, Senhor, tudo isso que está vindo sobre mim. Eu estou no meu limite emocional, eu estou no meu limite físico, as minhas emoções elas estão chacoalhadas, o meu físico está esgotado, aquilo que antes parecia algo tão incrível, tão bacana, agora, Deus, parece que tem um peso, agora, Senhor, parece que não tem prazer, agora parece que não tem alegria, parece que eu estou na mesmice, não vejo transformação, eu não vejo mudança. A minha mente, Deus, começa agora a trazer vozes dizendo que é melhor largar mesmo tudo, para que continuar, ou talvez mudar de um lado para o outro, para ver se alguma coisa muda o cenário. E nós chegamos e começamos a pensar dessa maneira: eu olho de um lado, eu não vejo saída, eu olho para outro lado, eu não vejo saída, eu tento colocar minha mão, mas eu não consigo ver saída, eu olho para tudo, eu falo: para onde eu vou? Eu vou correr para onde? Vou fazer o quê? Está tudo dentro de mim, borbulhando. Nessa hora o desespero começa a bater e você quer fazer coisas segundo a tua vontade. Você quer tomar a frente, colocar a mão e fazer, falar: cara, e agora? É nessa hora que nós gritamos: Deus, na boa, eu não sei o que fazer. Deus, na boa, o desespero está surgindo dentro de mim. E aqui, amada igreja, é onde realmente nós veremos quem está governando as nossas vidas. São nessas situações que nós vemos quem realmente está governando as nossas vidas. São nesses momentos que vamos ver se aprendemos a depender totalmente do Senhor ou não. Falarmos que cremos e confiamos no Senhor quando tudo vai bem, uau, show, bacana, fácil, supimpa, como falava antigamente, maneirão, bênção demais. Mas na hora que vêm as provas, na hora que chegam as provas, chegam as tribulações, chegam as questões, é nessa hora que nós devemos ver se realmente nós cremos nele. Isso, pois falarmos que cremos no Senhor é uma coisa, mas o que realmente vai validar a essa afirmação é se iremos permanecer firmes na fé até o fim. Então eu posso falar que eu creio em Deus, eu posso falar que eu tenho fé no Senhor, mas o que vai validar, chancelar, selar realmente esse momento é a hora que as provações começam a bater. São nessa hora que as situações começam a vir. São nesses momentos aonde nós chegamos: Deus, eu estou no meu limite. Deus, eu não sei se eu vou suportar. Deus, eu não sei como vai ser. Aqui são pessoas que precisam permanecer, e nessas horas a nossa fé é o que vai ser realmente provada. E nós aqui veremos, mesmo diante de um cenário que pode até gerar morte, nós temos e precisamos permanecer em fé, porque, como eu disse, quando a água não bate na poupança, quando antigamente falavam, né, para falar de um jeito mais bonito, a água, a hora que a água bate na poupança, você quer se espertar, mas enquanto não bateu, tá tudo bacana, tudo top. Mas na hora que bate, é a hora que nós vamos ver o que vai vir para fora, o que tem governado as nossas vidas, quem é realmente o Senhor das nossas vidas. O Salmo 119, versículo 33, ele diz assim, ó: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, eu seguirei, e eu os seguirei até o fim. Então aqui você vê que alguém deseja seguir, seguirei até o fim. Eu vou seguir, eu seguirei até o fim. Ou seja, Senhor, me fala quais são os teus caminhos, quais são os seus decretos. Eu seguirei até o fim, eu permanecerei firme no Senhor. Mas agora aqui, se nós olharmos, nós podemos falar assim: mas pastor, o apóstolo Paulo, ele deu uma balançada nesse texto que ele escreveu aqui, porque ele chega e ele fala que, mano,
bateu o desespero até de morte. Ele fala que foi além das forças dele. Aí se você olhar, você fala, mano, como é que um cara desse ponto que falou de viver pela fé, já não sou mais eu quem vivo, mas agora Cristo vive em mim, me fala um negócio desse. Se nós olharmos aqui, ele nesse ponto, meu Deus, o que aconteceu? Mas aqui é interessante, por quê? Porque eu creio que Paulo está falando de tudo isso que nós acabamos de ler, do seu eu natural, do seu eu racional, do seu homem carnal. Então Paulo está colocando do ponto de vista dele natural, Paulo está colocando do ponto de vista dele racional. Ele olhou e falou, cara, na boa, o negócio está pesado, o negócio está pancada, a situação está difícil. Queridos, começou a chover, se caso você for premiado com uma goteirinha, você pula de cadeira do lado, porque a chuva de bênção vindo na sua vida, em nome de Jesus, aleluia. Então você receba, já vou te falar que é uns cantinhos ali atrás, mas acho que não vai pingar não, vai bem de boa, fechou? Só para dar um toque para vocês. Então aqui, nós vemos que ele está falando do seu homem natural, do seu homem carnal. Ele está falando do que o seu homem natural estava passando. Ele sabia, a luta era real, a pancada era forte, o perigo era claro que estava diante dele. Então Paulo está falando, galera, olha só, vou falar uma coisa para vocês, passamos estreito naquela Ásia, o negócio foi pancada, a situação foi difícil. Mas se nós olharmos aqui, se o apóstolo Paulo de alguma forma ele tivesse parado aqui, nós iríamos falar, pô Paulo, na boa cara, você só acabou com a gente, você só acabou de me enterrar. Tipo assim, ó, eu estou no fundo do poço, aí você com a tua afirmação, um homem de Deus arrebatado ao terceiro céu, fala que tipo assim, você chegou ao ponto de morrer que você ficou desesperado. Tipo assim, eu cheguei no fundo do poço e descobri que o poço tem um porão. Eu fui para baixo do poço, fui lá no porão, tipo assim, já era, meu fim acabou, já era, complicado, pesado. Mas se nós olharmos aqui, meu irmão, Paulo não para aqui. Paulo ele fala do que ele estava passando, do que ele estava enfrentando, mas no próprio texto ele fala algo que deve abrir os nossos olhos. O apóstolo Paulo menciona algo que precisa pular em nossas vidas, gritar no nosso interior. Ele coloca para mim, por favor, 2 Coríntios 1:9. Ele coloca assim, ó, contudo. Essa palavra contudo faz total diferença naquilo que nós estamos lendo ou acabamos de ler do apóstolo Paulo. Eu como alguém perito em geografia, brincadeira, meu irmão, eu com alguém, meu irmão, assim, que não sou muito bom, gramática, português, a gente tenta se virar, damos um jeito, tudo mais. Quando você lê essa palavra contudo, nós podemos falar entretanto, todavia. Então ele está falando o seguinte, aí galera, eu estou afirmando tudo isso para vocês, o que nós passamos, mas todavia, entretanto. Então é o seguinte, o que ele está falando assim, galera? Teve perigo até de morte, galera, negócio foi além do limite que nós poderíamos imaginar. Mano, você não está ligado, imagina ele na roda com a galera, tomando talvez seu tererê, hoje no friozinho tomando talvez seu chimarrão, ou talvez tomando aquela cajuína geladinha, aleluia. Se algum irmão nessa igreja tiver alguma que não abriu e se quiser ser usado, deixa Deus te usar, toca na minha vida, eu recebo, eu tomo posse da cajuína em nome de Jesus. Para quem não sabe, é um suco aquilo, é um suco isso, né? Do caju, lógico, cajuína, né? Do limão que não vai ser. Então, meu irmão, a cajuína, meu irmão, aquele negócio, a galera atrás do Piauí, gente, eu tenho um carinho enorme para a galera do Nordeste, galera do Norte, todo mundo, mas cara, é bênção demais, porque vocês apresentaram tanta coisa top pra gente. Cuscuz, gente, como é que eu vivia sem cuscuz na minha vida? Como é que fazia sem isso? Como é que eu consegui viver sem cajuína? Aí tem a galera que vai trazer, a galera às vezes viaja lá pro Piauí, a galera volta com as castanhas, castanha,
Pastor, peguei no quintal de casa. Falei, como assim, criatura? Você pegou no quintal de casa? A gente vai no mercado, o cara quer esfaquear a gente com um potinho desse tamanho, quase 100 pila. O sangue de Jesus tem poder. Como é que está se estragando lá? Manda de container para nós, aleluia. Bora, manda de carreta para a gente. Eita glória, aleluia. Aí vê a galera tudo pançuda, já tanto comer cascanha, aquela bênção, aleluia. Mas ali, eu creio que o apóstolo Paulo estava escrevendo, falando, galera, vocês não estão ligados. Foi estreito, foi pancada, teve bomba, teve problema. Todavia, contudo, entretanto, aqui, meu irmão, é a chave. Aqui é o link, porque quando você olha o que eu acabei de ler, o versículo aqui em cima, você fala, mano, o cara está pior que eu. Porque assim, estou aqui, mas não estou correndo perigo de vida. Não sei ainda, vai saber se alguém de repente está com 3 oitão na cabeça. Mas vamos orar para Deus repreender tudo em nome de Jesus. Mas cara, o cara está no perrengue, o cara está pior que eu. Se ele parasse a fala dele só ali, nós falaríamos, mano, na boa, já era, para mim é game over. Mas ele fala, contudo, coloca para mim de novo o texto, por favor. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então o apóstolo Paulo está falando aqui, ei galera, tivemos todo tipo de situação, mas nós tínhamos algo dentro de nós. Nós sabemos e aprendemos a confiar num Deus do sobrenatural. Nós tínhamos já uma sentença de morte, nós sabemos que o nosso eu já morreu. A minha razão, a minha vontade não que governa mais a minha vida. Eu não sou mais governado pelas minhas emoções, eu não sou mais governado pelo medo que quer tomar conta da minha vida. Eu aprendi a confiar num Deus que pode mover o impossível. Então teve pancada, teve luta, teve guerra, mas nesse momento, contudo, nós sabíamos que nós tínhamos um Deus que continua movendo nas nossas vidas. Nós sabíamos que tinha um Deus que vem de uma forma poderosa e sobrenatural, agindo nas nossas vidas. Então aqui, meu irmão, esse homem que está passando por tudo isso, ele olha e fala, não, eu entendi que eu poderia colocar minha mão, eu poderia fazer minha vontade. Apareceram atalhos para eu poder trilhar, apareceram propostas sedutoras para tomar um caminho diferente, mas nós, pela sensibilidade ao Espírito Santo, nós decidimos permanecer firmes, confiando nesse Deus do impossível. Nós decidimos continuar acreditando. Teve pancada? Teve perigo de morte? Teve, mas aquele que moveu nas nossas vidas continuará movendo, aquele que nos livrou continuará livrando, aquele que vem com a bênção continuará derramando de uma forma poderosa e sobrenatural, porque nós decidimos confiar nesse Deus do impossível. Pode aplaudir o Senhor Jesus bem forte. E se você reparar no texto, ele fala, tivemos sentença de morte, para que não confiemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita mortos. Sabe o que Paulo está falando aqui? A gente não pega aqui a ideia às vezes. O apóstolo Paulo está falando, gente, pergunta, é normal alguém que está morto ressuscitar? Sim ou não? Sim ou não? Humanamente falando, não. Então quando ele está falando para que não confiemos em nós, não é mais o meu braço, não são mais as minhas habilidades, não é mais o meu raciocínio, não é mais o meu eu natural, mas nós aprendemos a confiar num Deus que ressuscita mortos, ou seja, num Deus que aonde a mente fala, já era, Deus fala, para mim não é apenas o começo. Alguém que chega e fala é o fim, Deus fala, não, você não está entendendo, para mim é apenas o início de um grande trabalhar na sua vida. É alguém que está falando, eu creio num Deus que ressuscita mortos, eu creio num Deus que vai além da lógica humana, eu creio num Deus que vai além do impossível, eu creio no Deus que faz coisas que nós jamais poderíamos imaginar se tornarem real, porque meu irmão, aquilo que ele está falando, um Deus que ressuscita mortos, é um Deus que move o sobrenatural e o impossível nas nossas vidas. Então Paulo está falando, eu não decidi confiar no meu braço, eu não decidi confiar nas minhas habilidades, eu decidi permanecer e confiar num Deus que pode mover as causas impossíveis na minha vida. Se você crê, recebe, dê mais uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Então aqui, quando Paulo está falando, eu creio no Deus que ressuscita mortos,
Aqui ele está falando de um Deus que ressuscitou o nosso Senhor Jesus. Para nós isso hoje em dia é muito difícil a nossa mente compreender, porque nós servimos um Deus que nós não vemos, é pela fé. E Jesus mesmo diz, quando Tomé, toca aqui Tomézão, vem tomar aqui na mão, toca na mãozinha, põe a mãozinha do ladinho, sente o furinho. Foi mal, Jesus. Aí ele fala, bem-aventurados que não viram e creram. Então o Deus que nós servirmos, o Senhor Jesus, Filho de Deus que nós cremos, ele não está pregado numa cruz derrotado, ele não está cravado naquela cruz, ele passou pelaquela cruz, mas ele ressuscitou com o poder de Deus, ele ressuscitou dos mortos. Então o Jesus que eu e você buscamos, clamamos e nos rendemos e que nos comprou, ele está vivo, ele passou pela morte, ele foi para aquela cruz, houve celebração, meu irmão, das trevas, podemos dizer assim, derrotamos, matamos, já era. Então para muitos era o fim, para ali os inimigos, o inimigo estava celebrando a morte do nosso Senhor Jesus, mas o Deus do impossível, ele fez algo extraordinário. Nós vimos que o Deus do impossível ao terceiro dia ressuscitou dos mortos o nosso Senhor Jesus, que hoje vive. Então aqui eu e você temos que ter claro nas nossas vidas, o Deus que nós servimos é o Deus que pode até levantar mortos, pessoas que morreram a ter vida mais uma vez. Esse é o Deus que nós cremos. No seminário de dons eu sempre falo isso. Quando eu tive o privilégio de conhecer uma mulher chamada Heidi Baker, ela só perde para minha esposa, que minha esposa é extraordinária, ninguém bate nela, meu irmão, é top. Heidi Baker, meu irmão, é uma mulher missionária na África. A galera chama ela de Mama Aida. Ela é mãe espiritual de várias pessoas que nós conhecemos, Jason Lee Jones e tal, essa galera e tudo mais. Meu irmão, ela conta na minha frente, aqui na minha frente, almoçando com ela, que no ministério dela hoje na África, os pastores dela orando, já ressuscitaram mais de 400 pessoas. Hoje, nos nossos dias, você consegue estar lá, Heidi Baker, ministério, você vai, meu irmão, só de olhar para aquela mulher, você chora. Mais de 400. Tá bom para você ou você quer 401? Não, pastor, se for um 401, acho que eu boto fé que o negócio é real. Meu irmão, depois do 2, eu nem duvido mais nada. Só 400. E nós aqui, muitas vezes, como eu sempre gosto de brincar, numa guerra com a conta da Copel. Deus me ajuda na conta da Copel. Me ajuda na Sanepar. Move. Por quê? Por que que nós vemos algo acontecendo e é o mesmo Deus? É o mesmo Deus. Deus faz acepção de pessoas? Sim ou não? A Bíblia fala que não. Então o que acontece? Será que nós estamos tentando viver um evangelho natural? Que hoje nós vimos muitos falar disso. Você consegue, é o seu braço, é a sua força, já não é mais Deus. Não é mais Deus. Nós falamos muitas vezes de Davi, não, porque Davi matou o gigante e tal. Meu irmão, nós esquecemos quem foi que moveu na vida de Davi. Tem galera que coloca Davi como se Davi fosse o cara que realmente apavorou geral. E foi, teve parte dele, mas ele fala para o gigante, na hora que o gigante vem. Ele fala do seguinte, na hora que o problema se levanta, o povo já está 40 dias. Quantos dias? 40 dias. Mano, olha o tamanho do gigante. Viu o peitoral do cara, parceiro, pesadão. Viu o cara que leva a lança dele, pesada. Viu o cara com o escudo, cê é louco, o tamanho do negócio. Que é aquilo? Meu Deus. Só que Davi chega e Davi ele fala assim, ó, quem é esse incircunciso para afrontar eu, Davi? Foi isso que ele falou? Não. Quem é esse incircunciso para afrontar o Senhor dos exércitos, nosso Deus? Ele já está falando, ei, eu sei que não são as minhas habilidades, eu sei que não é o meu raciocínio, a minha razão, a minha parte apenas, eu sei que eu vou dar um passo,
mas eu não vou na minha força, eu vou na força do Deus Todo-Poderoso, eu vou na força do Senhor que move o impossível. E na hora que o gigante vem diante dele, o gigante fala: você pensa que é quem? Sou um cachorro para você vir com um pedaço de pau? Hoje mesmo vou acabar com você, Davi. Olha, cara, você vai ver, o Senhor dos exércitos vai mover na minha vida. Em momento algum Davi falou: é o meu braço, as minhas habilidades, eu vou girar aqui um negocinho para jogar em você, vai dar. Não, ele sabia: eu estou dando meu passo, mas não é meu passo de homem carnal, estou dando o passo de um homem pela fé. A fé em quem? Num Deus do sobrenatural, no Deus que move o impossível, no Deus que vai agir na minha vida. Você pode vir querer me afrontar, mas uma coisa eu aprendi a confiar num Deus que levanta mortos, eu aprendi a confiar num Deus que move o impossível, eu aprendi a confiar num Deus que move o sobrenatural. Se você crê, dê uma salva de palmas ao Senhor bem forte. Então servir ao Senhor é fé. É fé. É fé. É você crer no impossível, mesmo que hoje o cenário seja até de morte, até que o cenário seja contrário. Porque, como eu falei no início, é na hora da pancada que nós vemos quem realmente nós cremos, se nós cremos ou não no Senhor. E aqui é interessante que Paulo fala algo no versículo 10, no versículo seguinte de 2 Coríntios 1:10. Ele fala: nós aprendemos a confiar num Deus que ressuscita mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em que temos esperado que ainda continuará nos livrando. Sabe o que eu vejo aqui quando Paulo fala o qual nos livrou e livrará? Paulo ativou uma coisa que nós hoje em dia, a igreja esquece de ativar: a memória, a lembrança. A lembrança do quê? O qual nos livrou é o que Deus já fez no passado, é o que Deus já agiu, e livrará, ele está falando que pode ser do presente para frente, no futuro. Então, se nós olharmos aqui, Paulo ativou algo que nós muitas vezes esquecemos, porque na hora que a pancada vem, parece que o crente tem uma amnésia, tipo, pum, cadê Deus? Subiu. Será que a minha fé também foi? E aqui ele ativa a memória. Ei, eu sei o Deus que já moveu na minha vida, eu sei o Deus que já me guardou, eu sei o Deus que já operou, eu sei o Deus que já agiu. O ano passado nós tínhamos algumas reuniões, eu não lembro depois, galera dos ministérios, me lembra se foi o ano passado ou no outro ano. Eu fiz uma reunião com eles e eu falei assim: gente, Deus pediu para ministrar algo com vocês. Eu falei: pegue uma folha de papel e escreva tudo o que Deus já fez na sua vida nos pequenos detalhes. Porque às vezes nós esquecemos, às vezes nós achamos que Deus nunca operou nada. Aí a galera começou a escrever. Teve gente que encheu uma folha inteira, virou, continuou enchendo, pequenos detalhes. Quem fez essa daí? Deixa eu ver, da nossa galera. Vocês lembram disso? Como mexeu com a gente aquilo? Foi ativando. O que estava fazendo? Ativando a nossa memória. O Deus que moveu lá atrás, o Deus que já me livrou, o qual nos livrou, Ele livrará. Paulo está falando o que? Galera, é o seguinte: tem pancada, pode ser uma nova pancada, sim, pode ser, mas o Deus não muda. O mesmo Deus que me livrou, Ele livrará amanhã. O mesmo Deus que operou na minha vida ontem, Ele vai operar amanhã. O mesmo Deus que moveu na minha vida no passado, Ele vai mover hoje. Eu vou crer. Por quê? Porque é pela fé nesse Deus do sobrenatural. É como Lamentações capítulo 3 versículo 21 fala: quero trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Mas normalmente muitos de nós trazemos à memória aquilo que traz desesperança, aquilo que traz medo, aquilo que traz angústia. Então, ao invés de nós olharmos para o passado para lembrar o que Deus já operou, nós olhamos para o passado para lembrar da desgraça que nós já enfrentamos. Tá vendo a treta que nós tivemos lá? Ó, a bomba que foi, mas nós esquecemos que Deus livrou. Olha, tá vendo aquele outro problema? Ó, tá vendo aquilo? Então nós sempre trazemos à memória o que traz desesperança, o que traz medo, o que traz angústia. Mas aqui Jeremias, ele está escrevendo o contrário. Ele fala: eu quero trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Sabe qual é o cenário desse texto aqui? É um cenário de derrota.
é um cenário de destruição. Jeremias, alguém usado por Deus, um profeta do Senhor, ele está agora aqui. Esse livro de Lamentações é um livro que fala da destruição da cidade de Jerusalém, que aconteceu 586 antes de Cristo. Ali tudo havia sido arrasado, tudo havia sido destruído. O povo agora está sendo levado cativo, destruição, prisioneiro. A cidade do nosso Deus poderoso, daquele povo que estava sendo separado, estava em ruínas, destruição. E ele está lamentando, falando: galera, e agora? Mas ele fala no meio dessa destruição: eu quero trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Então eu e você hoje, no meio das batalhas que nós estamos enfrentando, eu tenho que lembrar: o Deus que já moveu no passado, Ele vai mover hoje. Puxa, pastor, mas o pânico está batendo. Eu sei que quer ganhar força, mas não permita. Você vai ser subjugado. O que vai governar a minha vida é o meu Deus poderoso e sobrenatural, aquele que ressuscita mortos, aquele que impacta, aquele que transforma. Mas a ansiedade está vindo, a depressão está vindo. Fala para ela: depressão, a partir de hoje você vai ver o poder sobrenatural do meu Deus. Você não vai mais governar as minhas emoções. Eu me rendo, eu me entrego, eu trago à memória o Deus que moveu naquele ano, o Deus que moveu naquele dia, o Deus que me resgatou, o Deus que me libertou, o Deus que me limpou. É um Deus que continuará movendo hoje na minha vida, trazendo transformação, mudança e milagre. Se você crê, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, crente. E Paulo termina falando, 2 Coríntios 1:10, a parte B do versículo: em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Então você vê que até ele está falando: nós esperamos, nós temos que esperar. Então há momentos na nossa caminhada que você vai ter que aprender a esperar. Puxa, pastor, mas a água está vindo no nariz. Busca a direção de Deus que vem. Eu tenho falado muito isso com a pastora ultimamente, que nós temos visto tudo que tem acontecido nas nossas vidas, em tudo. Eu falo: minha linda, nós vamos continuar crendo, porque um Deus que moveu no passado vai continuar movendo hoje. É fácil? Não. É um desafio. São situações que vêm. Se eu compartilhasse com vocês ataques que vêm na nossa mente, vocês iam ficar doidos. Ataques que vêm, pressão que vem. Não estamos imunes. Mas eu preciso saber quem que me governa agora. Quem que está na minha vida. E a parte mais incrível para a gente poder fechar é quando Deus opera de maneiras que nós jamais poderíamos imaginar. Porque o texto que eu vou ler aqui para vocês, quem fala ele era alguém que não acreditava no nosso Deus, mas depois ele falou: uau, não existe outro Deus igual. É quando nós vemos a vida de Daniel. Daniel, ele está cativo, passando por várias situações, vários momentos na sua vida, foi passando de reinado, as coisas aconteceram, mas sempre com destaque. Ele armaram para Daniel, para tentar tirar ele, porque Daniel sempre tinha destaque aonde ele se enfiava, porque Deus movia na vida dele, porque era alguém fiel ao Senhor. Então aonde colocava, tentaram achar esquema para tentar achar um erro no cara, não conseguiram achar nada, porque era alguém que decidiu caminhar retamente na parte aonde ele fazia, que era a sua função, a sua missão. Até que armaram e acharam um jeito de acabar com Daniel, que era jogando na cova dos leões. Então fizeram um decreto, chegaram para o rei Dário e falaram: rei, é o seguinte, faz um decreto aí que no raio de X dias, um curto período, ninguém pode adorar nenhum outro Deus, nenhum outro nome, homem, nada, a não ser você. O rei, pô, curti. Pum. Só que o rei tinha um carinho especial por Daniel. E na hora que ele descobriu que os caras armaram, ele falou: cara, que o teu Deus possa te livrar. Pastor, por que o rei não reverteu? Porque o decreto que o rei fez era dos medos persas, era aquele tipo assim, não tem como voltar atrás. Falou, tá falado. E armaram para Daniel. Jogaram na cova dos leões, você sabe da cena.
Só que ali, Daniel lançado naquela cova, vamos parar e pensar, o cara não fez nada de errado. O cara estava fazendo o dele. Mas agora foi levantado algo para o cara lançar. Ele poderia ficar revoltos com Deus. Sim ou não, gente? Sim. Aí Deus tomou revoltos contigo. Como é que você fez? Eu te sirvo. Não tem erro nenhum na minha vida, no sentido tipo assim, aquilo que eu estou fazendo. Não que Daniel foi alguém que não pecou, porque o único que não pecou foi Jesus, ponto final. Todos os outros pecaram, falaram de alguma forma. Mas ali ele tinha uma vida, meu irmão, reta. Tinha tudo para ficar totalmente revoltadinho. Belém, Belém, nunca mais estou de bem. Não quero mais saber de você, ó Deus. Já era. Mas você não vê, você viu um cara desse indo para aquela cova de leões, e a postura dele é assustadora. E ali nós vemos que o rei chega depois no dia e fala: ó Daniel, por acaso o teu Deus a quem você serve pode ter te livrado? Aí você escuta o grito, né? A Bíblia fala, eu falo do escuta o grito porque eu vi já o desenho com as crianças do Superbook que tem essa cena. Ele gritou: o rei vive eternamente. Meu Deus, o rei, abre essa cova agora, bora, tira Daniel de dentro. E ele fala algo que na minha e na sua vida, eu declaro que em nome do Senhor Jesus, as pessoas venham dizer isso. Quando nós passarmos por tudo, não apenas passarmos, mas todos os dias, em nome do Senhor Jesus, que ele diz assim, ó: então o rei Dario enviou esta mensagem a povos de todas as raças, nações e línguas em todo o mundo: paz e prosperidade. Decreto que todos em meu reino devem tremer de medo diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanecerá para sempre. Seu reino jamais será destruído, seu domínio não terá fim. Ele livra e salva o seu povo, ele livra e salva o seu povo, ele livra e salva o teu povo. Eu declaro nessa noite que o livramento do Senhor e a salvação do Senhor venha sobre as nossas vidas, que em nome do Senhor Jesus, ele realiza sinais e maravilhas no céu e na terra. Que o Senhor venha mover sinais, maravilhas e prodígios em nosso meio. É o tempo de nós vivermos os milagres de Deus, é o tempo de nós vivermos. Ele é um Deus que salva, ele é um Deus que cura, ele é um Deus que liberta, ele é um Deus que livra o teu povo, ainda que seja uma causa impossível. Nós servimos um Deus que levanta aquele que estava morto, trazendo vida. Ele é um Deus que traz restauração, ele é um Deus que traz mudança. Então que esse poder poderoso e sobrenatural venha do Senhor sobre a nossa casa, venha do Senhor sobre a nossa saúde, venha do Senhor sobre as nossas vidas. É o tempo de você viver o livramento do Senhor, é o tempo de nós vivermos páginas sendo viradas. Então eu declaro sobre essa igreja, eu declaro sobre vocês, páginas sendo viradas, transformação do Senhor sobre a tua vida, a bênção de Deus alcançando você, e você vai dizer: é o meu Deus que moveu na minha vida. As pessoas olharão: não há Deus igual ao teu, o seu Deus é único, é soberano, é o Deus do sobrenatural. Dê uma salva de palmas ali bem forte, aleluia. É o tempo de você acreditar, é o tempo de você permanecer. Nós temos que entender que nós não controlamos Deus. Quando nós oramos, nós não estamos orando para controlar Deus, nós estamos orando para nos alinhar à vontade de Deus. Isso é completamente diferente. É o tempo de nós aprendermos a depender e a confiar do Senhor. Eu vejo uma atmosfera sendo derramada neste lugar. Eu vejo uma unção sendo derramada, a atmosfera sendo mudada e uma unção sendo derramada neste lugar. É o Senhor trazendo um fortalecimento, é o Senhor trazendo uma mudança na mente.
É o Senhor mudando o cenário dentro de muitos de vocês. Muitos de vocês há um furacão envolvendo, aquela coisa girando, rodando. Você fala, eu não sei se eu vou aguentar. Mas hoje o Senhor traz sobre a tua vida uma graça, uma unção e um poder sobrenatural. É uma unção de alinhamento, é uma unção de fortalecimento, é uma unção de um Deus que ressuscita mortos, é um Deus que move o impossível nas nossas vidas. Então, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, venha com a tua glória, venha com a tua presença, venha com o teu poder em nosso meio.